Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo. E vamos começar do começo, né? Primeiro, assim, o que mudou, né? Na lei, a lei que mudou ontem, antes de ontem, na terça, uma resolução dizendo que agora os médicos podem fazer propaganda no Instagram, nas redes sociais, mostrando fotos de antes e depois. Isso era proibido, né? Eu sei que muitos colegas já faziam, mas isso era proibido pelo nosso órgão regulador. Então, os médicos respondem ao Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina, por sua vez, escreve as regras, né, o código de ética que a gente tem que seguir para que a gente não tenha problemas no relacionamento com o paciente, que a gente não tenha problemas relacionados a questões judiciais, né, nessa política em todos os âmbitos, né, o CFM atua, Conselho Federal de Medicina, mas ele tem essa regulamentação ética, que era muito arcaica. Então, assim, ela tinha um entendimento de antes das redes sociais. Ela dizia que a gente não podia fazer nada. Então, por exemplo, na resolução anterior, a gente não poderia nem colocar, e se vocês observarem, muitos médicos não têm essa informação tão fácil de acessar, a gente não poderia colocar o endereço do consultório, a gente não pode colocar o telefone do consultório, a gente não o que a lei antiga proibia era qualquer forma de autopromoção do médico, né? O que é absolutamente injusto, vamos dizer assim, especialmente num cenário em que a gente tem outros profissionais de saúde que podem fazer uma propaganda muito mais expressiva e uma propaganda muito mais robusta, né, do que os médicos podiam fazer, e a gente acabava ficando numa situação em que a nossa legislação, a legislação ética dos médicos, deixava esse cenário de marketing muito mais delicado para a gente. Mas isso mudou, e mudou terça-feira, né, muito recentemente, apesar de ser uma resolução que saiu na terça, mas em tese ela deve entrar em vigor só daqui uns 6 meses, pelo que eu estava lendo na resolução. Mas gerou uma euforia muito grande, até nas pacientes, né? As pacientes estavam me mandando mensagem: nossa, doutora, agora pode publicar o antes e o depois. Vamos fazer, o pessoal de marketing que me ajuda, doutora, pode publicar antes e depois, assim. Mas existe uma questão muito interessante sobre isso, né? Primeiro que quando essa lei mudou, ela não endossa, né? Essa lei ela não permite ainda, de uma certa forma, que as pacientes sejam expostas, né, na imagem durante a cirurgia, por exemplo, de uma forma diária, vamos dizer, não vou dizer diária, né? Na verdade, eles têm a descrição dessa nova lei diz que para que a gente coloque casos de antes e depois nas redes sociais, para que a gente faça esse tipo de divulgação, a gente precisa que a paciente primeiro tenha autorizado que isso aconteça de uma forma específica, né? Não é porque eu faço sempre, a paciente me dá uma autorização para eu tirar fotos dela, para fazer a documentação pré-operatória da cirurgia. Mas eu não tenho, por exemplo, um termo de autorização que a paciente me permita usar o caso dela como um caso que eu vá divulgar no meu Instagram. Isso não está, né, nos meus documentos, por exemplo. Então a gente precisa pedir uma autorização específica para a paciente para que isso seja feito. A gente precisa, na legenda da foto, escrever como se fosse um relato de caso. Então, assim, a gente já faz isso, né, no meio médico. Então, no meio médico, quando eu vou tentar ilustrar algum trabalho que eu fiz, alguma técnica que eu usei, eu faço um relato de caso. Eu pego a foto da paciente, mas eu preciso dizer quantos anos ela tem, qual era o problema que ela tinha que resolver, como foi que eu resolvi e o que estava acontecendo em relação a isso, né, para a paciente ficar. Por que eu achei que era um caso interessante o suficiente para poder descrever? Preciso descrever se teve complicações, se não teve complicações. Então, não é tão simples, a gente não vai sair, né, o ideal seria que não acontecesse, de os médicos que ainda não fazem isso, porque muitos médicos já faziam isso mesmo não sendo autorizado pela regulamentação ética, a gente tem que se preocupar em fazer ainda de uma forma em que resguarde a identidade da paciente e que a gente não venha a ter problemas futuros relacionados a isso, né? Então, por mais que muitas pacientes comentaram que gostariam de ver essas fotos de antes e depois aqui no Instagram, não é rápido e não é fácil.
né? Uma coisa que a gente tem que fazer, resguardando a identidade da paciente, a gente tem que fazer de uma forma que somente as pacientes que autorizem, que se sintem confortáveis com essa exposição, sejam expostas de verdade no Instagram. A gente precisa pensar que é preciso, não adianta, gente, não adianta a gente ver a foto do pós-operatório assim que a cirurgia terminou, certo? É muito fora de propósito avaliar uma foto de pós-operatório imediato. Aquilo, assim, não diz nada. Não diz nada. Diz, né? Não diz nada, não. Também não vamos ser injustos, mas se o resultado da cirurgia, ele tem que estar bom, pelo menos assim que a cirurgia termina. Depois disso, entra todo um processo de cicatrização, de desinchar, dos cuidados de pós-operatório que essa paciente vai ter. Então, não é prudente você conceituar ou avaliar o resultado de uma cirurgia ou a competência de um cirurgião pelo resultado que ele mostra assim que ele termina a cirurgia. Então, isso é um outro ponto importante, né? Então é proibido colocar fotos do pós-operatório imediato? Não. A resolução que saiu na terça-feira, ela é até bem liberal, né? Vai ficar muito mais a encargo do bom senso dos médicos do que qualquer outra coisa. Mas é de bom tom, na minha opinião, né? Que eu posso até colocar um pós-operatório imediato, mas o ideal, segundo a resolução, era que você ilustrasse a evolução do caso. Então, a mesma paciente, o antes, depois de 3 meses, depois o antes, assim que terminou a cirurgia, depois de 3 meses, depois de 6 meses, que você fizesse um relato verdadeiro e não com uma proposta comercial, querendo dizer que o resultado fica sempre maravilhoso. Que fosse uma publicação informativa. Então, é importante a gente avaliar isso e ver que existe muito benefício nessa liberação, de os médicos poderem mostrar os resultados de antes e depois. Isso tem um caráter informativo muito grande, até para que as pacientes vejam o que pode ser feito, né? Eu mesma tenho muitas pacientes que me procuram e que ficam intrigadas, assim, que ficam buscando médicos que tentam fazer a cirurgia de mastopexia sem a colocação da prótese. E essa é uma cirurgia que é muito pouco divulgada nas mídias sociais. E isso o que eu penso é o seguinte: se eu não coloco nada, se eu não colocar nenhum caso de antes e depois, muitas vezes eu vou deixar de informar as pacientes de que é uma técnica possível dentro do resultado, que talvez seja um resultado que para ela já seria muito bom. Então, o antes e o depois, ele é uma excelente ideia. A gente tem que usar essa ferramenta com muita sabedoria e fazer com que isso seja uma informação para que outras pacientes consigam, né, visualizar, vislumbrar quais as alternativas cirúrgicas que elas possam vir a ter para resolver o problema que incomoda. Então, sempre com caráter informativo, nunca com caráter comercial. Nunca também para dizer que o resultado é garantido, né? Esse é o grande medo, na verdade, dos cirurgiões plásticos em especial, que a gente tenha, é mais ou menos igual a propaganda do McDonald's, né? Você pega uma propaganda do McDonald's, a gente coloca lá, você vê a foto do Big Mac, né? Tá lá a foto do Big Mac, mas tem que colocar embaixo, imagem meramente ilustrativa, porque quando você chega no McDonald's, o Big Mac que você vai comer não tem nada a ver com aquele que tá lá na imagem. Então você precisa, né, colocar essa observação na legenda de que não é uma promessa de resultado, de que os casos são resolvidos individualmente. Então alguma coisa a se fazer que, para respeitar ainda esse código de ética que foi liberado, vai ser uma coisa bem trabalhosa para nós, para os médicos que resolverem fazer isso de uma forma dentro da regulamentação. Não é uma coisa que dá para fazer de um dia para o outro. A regulamentação ainda não entrou em vigor, ela deve entrar em vigor em março, se não me engano. Eu preciso até confirmar essa data. E aí a gente vai ter que ir construindo essa informação, né? Construindo o passo a passo para poder falar, olha, então agora esse é um caso que eu tenho a liberação da paciente, que eu tenho um caráter informativo, eu me preocupei em fazer uma evolução do caso. A regulamentação, ela fala até para a gente colocar exemplos de diferentes etnias, né, para que as pacientes possam ver como um exemplo mesmo. Não é uma autopromoção comercial, é uma autopromoção do médico, mas com um caráter informativo. Foi isso que o CFM autorizou. Mas ainda assim existem muitos colegas que estão com medo dessa responsabilidade
de promessa de resultado, né? Porque infelizmente hoje a gente tem que pensar numa medicina em que a gente tem a medicina e tem os advogados, né? Que ficam sempre procurando, né, alguma coisa que o médico possa ter feito errado para poder induzir o paciente a poder fazer alguma reclamação, principalmente em relação à autorização de imagem, ao resultado que aconteceu, se estava ou não estava dentro do esperado. E como é tudo muito individual, a gente fica numa situação bem delicada, né? Eu continuo ainda muito pensativa sobre como que eu vou conseguir fazer isso de uma forma a ajudar as pacientes que querem essa informação, sem prejudicar as pacientes que já operaram e que vão fornecer essas informações indiretamente, e sem que isso gere falsas expectativas, sem que isso gere angústias, né, para as pacientes e para mim também, na questão de não ficar preocupado em estar fazendo alguma coisa fora do que é correto, certo? Mas é isso, gente. Deixa eu ver que a Natália comentou que eu não li ainda, Nath. Peraí. Para a televisão temos que ter o uso de imagem, e mesmo assim muitas pessoas não permitem, por conta da imagem ser facilmente uma réplica. É isso aí. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né? Então é muito importante, e assim, uma coisa que dificulta muito, e eu tava pensando nisso ontem, são as próprias tatuagens, né? Então como eu faço muito antes e depois de cirurgia mamária, é muito comum as pacientes terem tatuagem no tórax, né, no braço. Então são áreas que são expostas, né, na foto. Precisa camuflar essas tatuagens para que elas realmente não permitam que essa paciente seja identificada. Mas ao mesmo tempo, quando a gente conta a história da paciente e mostra a foto, muitas vezes alguém que conhece vai saber, né? Às vezes sabe que ela operou comigo, quando eu conto a história, falo algum detalhe a mais, que é o que o CFM diz que a gente precisa fazer para que seja um relato fidedigno. Então eu preciso dizer se a paciente tem 27 anos ou 47 anos, né? Porque isso também é uma informação importante em relação à expectativa de resultado. Então, assim, tudo isso a gente precisa camuflar e alterar para que a foto fique realmente anônima e que a paciente não possa ser identificada por pessoas que ela conhece. Até porque a gente tem uma lei geral de proteção de dados, né, virtuais, que também hoje é extremamente rígida. Precisa fazer com calma, né? Não vai ser de um dia para o outro que eu vou começar a fazer esse tipo de publicação aqui. Ainda vou acompanhar bem para ver o que está acontecendo, se isso realmente vai dar certo em relação a alguns outros colegas que são um pouco mais arrojados do que eu. Muitos que já faziam, mesmo antes da liberação, certamente vão continuar fazendo, e eu acho que isso cabe ao CFM, ao CRM, aos órgãos reguladores, né, fazerem qualquer questionamento ético que eles achem que tem que fazer. Cabe às pacientes também autorizarem ou não. Isso é muito também, né, do que a paciente gosta. Tem paciente que gosta de uma certa exposição, tem paciente que não gosta. Então a gente precisa entender como é que vai ser o andar da carruagem nisso daí, para também não dar um passo maior que as pernas e depois ficar tentando remediar, certo? Então eu acho que a gente precisa fazer com cuidado, como se fosse mesmo, assim, a minha intenção é fazer estudar alguns casos, assim, escolher alguns casos que eu possa usar como um exemplo e fazer uma descrição de um trabalho, como se eu fosse mesmo publicar para o meio médico, né? Para uma parte realmente informativa para o meio médico, com todos os detalhes técnicos e preceitos éticos que precisa para que a gente possa resguardar todo mundo nisso daí, tá bom? É isso, né, gente? Eu queria ter... Na verdade, eu vou ser muito honesta, eu tinha pensado, quando eu vi a informação no Instagram, no WhatsApp, antes de ler a resolução detalhadamente, eu tinha pensado, falei, nossa, que ótimo, quinta-feira eu tenho live, a informação era na terça. Quinta-feira eu tenho live, eu vou fazer uma live em que eu possa mostrar as fotos de antes e depois. As fotos, inclusive, que eu já costumo mostrar nas consultas para as pacientes me ajudarem a definir o que é, né, definirem junto comigo o que elas querem que elas esperam de resultado na cirurgia. Mas aí eu fui ler a resolução e eu falei, calma, isso não é bem assim, a gente precisa fazer com calma. E os cirurgiões mais velhos ainda estão bem receosos disso, né? O pessoal que trabalha muito com essa linha do direito de
tá bem receoso em relação ao que isso pode vir a ser, né, com todos os médicos publicando antes e depois, trazendo informações de promoções, de valores de consulta, tudo isso no Instagram, né, para o público aberto, nada vinculado somente ao público que já é o público do médico. Enfim, teremos novidades, né, espero que sejam melhores, né, eu tenho esperança de que a gente consiga não perder a mão em relação a isso, né? Que os médicos consigam manter a seriedade que é inerente à profissão e à responsabilidade que a gente tem, e a gente não entrar no marketing agressivo voltado para promessa de resultados e para sonhos, né? Coisas que são totalmente fora da lógica. Porque complicações existem, né? A gente tem complicações, algumas mais graves, algumas menos graves, elas fazem parte, né, da nossa rotina. Toda a frase que o cirurgião aprende o primeiro dia que ele pisa no centro cirúrgico é que só não tem complicação quem não opera. Quem não opera não tem complicações, tem outros problemas, mas não tem complicações de cirurgia. Então a gente tem que ser verdadeiro, né, e trazer exatamente o que acontece nas nuances e aí a paciente escolher sem que se faça uma promessa de que tudo é perfeito, de que tudo dá sempre certo, né? Não é bem assim. Infelizmente, né? Se fosse, nossa senhora, minha vida seria bem mais tranquila, com certeza. Mas a gente está aqui para ajudar e não para criar mais problemas. E eu acho que se a gente faz uma divulgação excessivamente agressiva, talvez a gente tenha mais problemas do que soluções. Certo? Era isso, gente, né? Um bate-papo, na verdade, aqui em relação a essa questão das liberações de antes e depois das fotos. Eu queria que, se vocês tivessem alguma opinião diferente dessa minha, comentem aqui para eu poder entender também como é que o meu público, né, tá vendo essa liberação. E se alguma coisa que é do interesse de vocês, comentem que a gente vai seguindo nessa discussão, tá bom? Que vai dar certo. Até mais, gente!